paciente veio a óbito. Horário em que socorremos, às 9h33. Laboratório! Mediante a pandemia, cerca de 897 estudantes encontram-se amedrontados com esse momento pandêmico que estamos enfrentando desde 2020. E aqui no Centro de Excelência, Prefeito João Lima de Carvalho, não foi diferente. Por conta da pandemia, fomos altamente afetados, assim como todo mundo, precisando passar por aulas remotas nesses 2 anos em que os casos estavam elevados. Esse ano, 2022, com retorno às atividades presenciais, foi necessário nos adaptarmos à nova realidade e ir em busca de medidas para a melhor adequação dos estudantes. Foi importante que as escolas tivessem entendimento que era necessário uma volta segura e para que isso fosse possível, a gente exigia um pouco de algumas regras sanitárias, como o uso de máscara, álcool em gel e uso individual de objetos. Antes do retorno das aulas presenciais, a escola realizou um treinamento com os colaboradores e profissionais da saúde para que eles tomassem medidas necessárias para evitar a transmissão do coronavírus na escola e para cumprir o protocolo de limpeza estabelecido pelo Estado. Os alunos e as famílias também receberam o protocolo para que o ensino voltasse de uma forma totalmente segura. Com as medidas adotadas pelo Estado, Sergipe apresentou o maior quantitativo em relação aos outros estados do Nordeste, mas esse número não fez com que a gente parasse de se preocupar com a situação. Mediante a isso, com as voltas das atividades presenciais, foi importante uma maior verificação dos casos de Covid-19 para que os alunos não fossem infectados pelo vírus e não adoecessem. Com as medidas de contenção da pandemia culminaram em várias mudanças na rotina da população, o isolamento social forçou instituições educacionais em todo o mundo a utilizar repentinamente ferramentas tecnológicas disponíveis por muito tempo para criar conteúdo e experiências de aprendizado para os estudantes. Nesse momento, trocamos o confinamento das salas de aula pelo confinamento em nossas casas e a incerteza de um dia podermos retornar ao presencial fez com que muitos estudantes mudassem sua rotina, gerando muitos impactos, sendo eles positivos ou negativos. Com essa situação em mente, foi criado o nome do projeto, Os Impactos Gerados pela Pandemia do Covid-19. O nosso projeto tem como objetivo principal identificar os impactos gerados aos estudantes, impostos pela nova rotina devido à pandemia do Covid-19. Como objetivos específicos, buscamos enumerar as principais mudanças e seus impactos gerados, identificar como positivas ou negativas, promover ações voltadas à minimização desses impactos e gerar um banco de dados correlacionando a minimização destes impactos aos estudantes com as ações desenvolvidas para minimizar estes impactos. De início, fizemos uma avaliação bibliográfica com a leitura de referenciais relacionados ao tema, disponíveis em livros, revistas e dissertações. Logo após, fizemos uma pesquisa de campo com os estudantes e seus familiares para descobrirmos os impactos gerados pela pandemia do Covid-19. Após isso, fizemos uma análise dessa pesquisa para começarmos a realização de ações para minimizar os impactos negativos. E aí? As nossas metas foram entrevistar os estudantes e seus responsáveis para compreender as mudanças ocorridas devido à pandemia, tabular os dados obtidos com a entrevista, listando e separando como impactos negativos e positivos, promover busca de ações para a minimização dos impactos negativos, organizar uma reunião com a comunidade escolar com informações sobre as ações e quais a serem realizadas
indicar perfis nas redes sociais para ajudar na minimização dos impactos, intensificar a atenção nos estudantes, comparar os resultados obtidos antes das ações com os depois, organizar painéis com esses resultados. Com o projeto dado por encerrado, temos como resultado a entrevista com os estudantes. De início, o formulário de maneira online e depois com o retorno às atividades de forma híbrida. Foi aplicado presencialmente. O tema da entrevista foi: vocês com saúde mental, como vão? Tendo 21 questões, sendo perguntas relacionadas à depressão, autoestima, procrastinação, transtorno alimentar e horas dormidas. Com a análise desse formulário, foi possível identificar os impactos negativos e positivos, nos mostrando de maneira alarmante os impactos negativos observados, como a grande mudança no estilo de vida, 82,2%, procrastinação, 71,6%, e pulam as refeições ou comem em excesso, 65,3%, dificuldade e desmotivação em cumprir com a rotina, 58,9%, persistência no humor, estresse e tristeza, 55,8%, e sentem um vazio emocional, 49,5%. Além desses impactos negativos, também tivemos 56,8% dos alunos com menos de 6 horas de sono, 41,1% com problemas de motivação, vontade de fazer as coisas, 54,7%, depende do que seja, 31,6%. Passam entre 4 e 6 horas nas redes sociais e como coisas que pararam de fazer durante a pandemia. Com a finalidade de minimizar os impactos negativos, realizamos uma viagem com os estudantes entrevistados, onde aprimoramos nossos conhecimentos em diferentes áreas, como história e artes, além de trabalhar saúde mental, transpassando tranquilidade, união e o contato dos estudantes entre si. Também realizamos uma palestra com a psicóloga Flávia Tainá, formada pela Universidade Tiradentes UNIT, que desde os 18 anos é palestrante enquanto ainda estava na graduação. A palestra foi sobre ansiedade e depressão, e Flávia nos ajudou a entender como a pandemia afetou os profissionais e os estudantes, e a busca pela ajuda dela enquanto as atividades presenciais retornaram. Também ela nos indicou perfis do Instagram, incluindo o dela, que nos auxiliarão a ter uma melhor rotina no nosso dia a dia. E por fim, ela nos mostrou a importância de não nos diagnosticarmos com ansiedade ou depressão sem a ajuda dos profissionais qualificados. E nosso projeto conseguiu atingir esses resultados. Como nós sabemos disso? Através dos comentários que os próprios estudantes fazem entre si e também as mudanças no convívio escolar.